Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Nesta terça-feira já vamos encaminhando aí para o meio de semana que teremos jogos importantes do Campeonato Brasileiro também. Mas vamos falar um pouquinho sobre a convocação da Seleção Brasileira. Vamos ver a convocação aqui? Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza. Ah, galera, quer saber? Deixa quieto essa convocação aqui, vai. Ah, uma parada dessa desanima, né? Estou brincando. Mas desanima. Que desanima. Isso é fato. Hugo Souza, pra mim, é uma das convocações mais, assim, empresariais que eu já vi aí nos últimos tempos de seleção. E olha que a gente teve convocação midiática, hein? E olha que nós tivemos convocações assim. Eu não consigo... Sinceramente, eu não consigo ver sentido na convocação do Hugo Souza. Não consigo. Defensores: Alexandro, Flamengo. Danilo, Flamengo. Caio Henrique, Mônaco. Militão, Real Madrid. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magalhães, Arsenal. Luciano Juba, Bahia. Marquinhos, PSG. Paulo Henrique, Vasco. Wesley, Roma. Meio-campistas: Andrei Sanches, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Fabinho, Al Ittihad. Paquetá, West Ham. Atacantes: Estevão, Chelsea. João Pedro, Chelsea. Luiz Henrique, Zenit. Matheus Cunha, United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vini Júnior, Real Madrid. E tá em choque. Será que vai ter gol do Vitor Roque? Palmeiras. Essas foram as convocações do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E o Carlo Ancelotti, ele foi questionado sobre essa questão de convocar jogadores de Flamengo e de Palmeiras. Aqui ele convocou, no caso, o Vitor Roque, que hoje é um nome de muita relevância dentro do Palmeiras, né, lá no nosso setor ofensivo. E ele também foi questionado, né, por convocar jogadores do Flamengo, como ele convocou o Alexandre e o Danilo. Assim, pessoal, eu acho que o prejuízo do Flamengo é até menor que o prejuízo do Palmeiras. É óbvio que nós não estamos contando as outras convocações, né? Vocês estão ligados que Flaco Lopes provavelmente vai ser convocado, Gustavo Gomes, aí lá no Flamengo vai ter Arrascaeta. Então, a tendência é que as seleções elas desfalquem essas duas equipes. E aí a gente pode ter uma curva. Né? Uma curva DRS ligado. E a possibilidade ali de ultrapassagens acontecerem. Fazendo uma referência à Fórmula 1. Pode ser um ponto definidor, claro, com certeza. Nós temos jogos importantes contra equipes tecnicamente aí de camisa. Tecnicamente importantes. E vai coincidir com essa data FIFA aqui. Falamos isso no vídeo de ontem, inclusive. E aí ele falou que a seleção brasileira é uma prioridade, o Ancelotti, né? Na minha opinião, a prioridade é o Palmeiras. Eu acredito que na opinião de vocês também, independente da torcida de vocês, se existe algo que nós temos em comum, é pensar que os nossos respectivos clubes são uma prioridade nesse momento. Seleção brasileira, na minha ideia, na minha visão, deixou de ser uma prioridade há muito tempo. Pelo menos essa é a minha opinião. Roda a vinheta. E meus amigos, vamos lá. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. É o seguinte. O André Curi, que é um dos empresários de Vitor Roque, tá em choque. Vai ter gol do Vitor Roque. Na seleção eu não sei se vai ter gol dele, que eu acho que assim,
Se ele for entrar, vai ser nos últimos 5 minutos do segundo tempo. É isso que é o mais frustrante, cara. O jogador vai lá pra merendar e esquentar o banco. Com todo o respeito do mundo. O jogador fica feliz com uma convocação dessa, mas eu imagino que ele também fica frustrado de ser apenas convocado. Sabe assim, convocado por ser convocado. Vamos ver se pelo menos ele entra durante mais que 5 minutos da partida. É isso que a gente espera. O empresário André Cury falou sobre as projeções aí futuras do Vitor Roque. A gente sabe que o empresário aí, o André, ele é um dos mais bem influentes dentro do futebol e que inclusive é um cara que lança muitos atletas promissores e financeiramente bem valorizados. É um empresário que é muito bem relacionado dentro desse bastidor do futebol. E ele falou que tá tendo ali uma chuva de propostas pelo Vitor Roque. E elas vêm de várias partes. Mundo árabe, Europa. Só que por enquanto todas essas propostas elas foram ali na casa dos 30 a 35 milhões de euros. E esse valor não é interessante para ninguém. Não é interessante para o Palmeiras, porque o Palmeiras não vai se desfazer de um atleta que na temporada 2026 eu vejo como um atleta muito sólido. Galera, esse ano do Vitor Roque é um ano de preparação. O ano mesmo que o bicho pega, o ano mesmo que o jogador, eu acho que vai assim, cara, deslanchar, é 2026. Porque ele vai estar mais habituado com tudo. Ele vai estar mais acostumado com tudo. Então ele já vai começar a pré-temporada de 2026 num ritmo muito bom, porque ele já vem nesse ano num ritmo muito bom. Então eu só vejo progressão e evolução em todos os sentidos dentro do Vitor Roque. Então, na minha ideia, 2026 é o ano para ele. Não é agora. O que a gente está vendo agora é um prelúdio do que pode ser 2026. Pelo menos essa é a expectativa de todo mundo, ao que tudo indica. Porém, de acordo com o jornal O Globo, o Manchester United vai colocar uma proposta para ter o atleta na próxima temporada. E essa proposta ela pode vir agora na janela, né? Que a janela deles agora é a janela do meio do ano. E essa proposta seria ali na casa dos 50 milhões de euros para cima. Para começar a conversar, vamos dizer assim. É difícil. Por que é difícil? Porque mesmo que o Palmeiras bata o martelo e fala assim, a gente não vai vender o Vitor Roque. Não vamos vender o Vitor Roque. Aí chega uma equipe da Premier, Manchester United, coloca mais de 50 milha na mesa e provavelmente um punhado de bonificação por meta, que vai chegar a valores, sei lá, de 60 milhões de euros, daí pra mais. E tem todo aquele desejo do atleta de estar na liga inglesa. Na minha ideia, na minha visão, obviamente que a gente vai ter que tirar o dinheiro para comentar agora, o atleta ele poderia maturar um pouco mais aqui. Ele já teve a experiência recente, muito recente, de ir para o futebol europeu e acabar sendo encostado. Ah, Neto, mas o futebol inglês é diferente do futebol espanhol. Eu concordo. Eu até acho que o perfil do Vitor Roque ele é mais pro futebol inglês. Eu acredito que as características dele físicas, dinâmicas, táticas, enfim, tudo que ele tem vai muito ao encontro do que é o futebol inglês. Que é um futebol mais agudo, mais rápido, mais ágil, futebol mais jovem, né? É diferente da cadência do futebol espanhol. É bem diferente. Então, de fato, eu acho que ele pode se acostumar. Porém, eu acho que para ele também é bom ele ter esse tempo a mais aqui no Brasil. Ele ainda é muito jovem. Lembra quando eu falava para vocês? Galera, eu falava do Vitor Roque, mas quando ele estava no Atlético Paranaense eu falava do Vitor Roque. E o pessoal falava que eu falava demais. Que era absurdo as minhas ideias. Ele é muito jovem ainda. No final do ano passado eu falei, compra o Vitor Roque.
Por que vocês não vão atrás do Vitor Roque? Aí todo mundo, não vai querer voltar e tal. A priori ele não queria voltar mesmo, mas depois que ele foi encostado lá no time que ele estava emprestado, aí, meu amigo, é questão de você mostrar o projeto pro cara também. Você tem que saber comprar o atleta. Não é só saber vender, é saber comprar também. E eu, na minha opinião, ele deveria ficar mais tempo aqui. Só que se chega uma proposta dessa, é difícil de vários lados. O business, numa proposta dessa, tudo que está envolvido numa proposta dessa, o jogador fica assim, né, ó. Premier, sabe? Aí vê os caras ainda, Estevão, João Pedro, deitando lá. Pô, o cara fica mais... Eu quero essa parada também. Melhor até que a Liga Espanhola hoje, na moral. Com toda a certeza do mundo. A gente tá falando, eu acho que da maior e melhor liga do mundo. Que é a Liga Inglesa. É outro ritmo, né, de futebol. É outra apresentação. E assim, vou ser muito sincero com vocês. Vai ser muito frustrante, viu, se o Vitor Roque sair no final do ano. Porra, eu vou ficar frustrado pra cacete, velho. O cara chegou aqui, ficou 6 meses e foi embora. Ah, mas 50 milhões. O Palmeiras não precisa de 50 milhões já. A gente já bateu o recorde de faturamento. Tem um punhado de jogador da base aí promissor também pra vender por uma boa grana. Eu abro mão. Mas os caras não sei se vai querer abrir mão disso. O jogador não sei se vai querer abrir mão também de uma liga dessa. Vamos continuar aqui, meus amigos. É o seguinte, ó. No matéria do jornal O Globo aqui, hein? Lembra que ontem à noite eu fiz um vídeo aqui, a gente fez uma resenha aqui, rápida, em um vídeo, onde eu falei pra vocês da importância de determinados jogadores que compõem o elenco do Flamengo. Porque o Mauro César falou que o elenco do Flamengo é um elenco superior ao do Palmeiras. Eu até acredito que, tecnicamente falando, ali no papel e tal, por exemplo, o Pedro... Um excelente atacante, excelente centroavante, excelente. Arrascaeta, ótimo. Jorginho, ótimo. Cara, ótimos jogadores. O elenco do Flamengo tem ótimos jogadores. Na boa mesmo. Sem clubismo, sem rivalidade. Nesse momento. Mas lembra que a gente falou sobre isso ontem. E aí eu falei que perder alguns desses jogadores em virtude de um calendário pesado poderia trazer um ônus ao Flamengo. E o Palmeiras, embora tenha um elenco, até que o Mauro César classificou como homogêneo, eu falei aqui também que o elenco homogêneo ele pode ser, nesse momento, até uma virtude, até um ponto positivo do Palmeiras. Porque se o Palmeiras perde um jogador, ele consegue trazer um jogador do banco de reservas que vai ali, né, vai equiparar forças com os jogadores que lá já estão. E o Palmeiras vai conseguir coletivamente ser uma equipe ainda muito eficiente, muito eficaz. Óbvio que você depende também do número de atletas que sofrem essa lesão, né? Que são... Tudo depende, tudo depende. Olha só essa matéria aqui, do Globo, tá? Flamengo prepara proteções para Pedro voltar a jogar antes da final da Libertadores. É aquilo que eu falei. O elenco homogêneo do Palmeiras consegue segurar mais. Um elenco onde você tem um talento individual muito forte do Flamengo, talvez uma ou outra peça faça muita diferença. E o Flamengo enxerga isso. Enxerga isso porque os caras estão correndo pro Pedro voltar. Olha aqui. O Flamengo planeja ter Pedro para a final da Libertadores. Fala aqui que o centroavante fraturou o antebraço direito há cerca de 2 semanas. Tudo isso que você já sabe. Porém, o departamento médico considera a evolução positiva e trabalha para tê-lo de volta aos gramados até o fim do mês de novembro. Inclusive, ele já está desenvolvendo algumas proteções que permitem o jogador jogar ainda no processo de consolidação, que é esse processo de recuperação, né? O processo de consolidação óssea. Desde então recebeu uma imobilização axilo-palmar no braço para evitar a rotação da região e acelerar a consolidação. Inclusive, ele apareceu na segunda-feira no Ninho do Urubu com esta proteção. Pedro deve voltar a fazer atividades controladas no campo já na quarta-feira, ou seja, amanhã. Amanhã ele já vai estar no campo para fazer já as atividades ali, manter condicionamento e tudo mais.
com 3 semanas completas da fratura. Ele terá a imobilização trocada a partir da 4ª semana. Então o que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está elaborando, desenvolvendo 2 proteções para o Pedro, para a região ali do antebraço. Essas proteções elas precisam da liberação da arbitragem antes do jogo. Então o Flamengo está montando um plano A e um plano B. Então está montando uma proteção que o Flamengo considera melhor, mais estável, só que eventualmente essa proteção ela pode ser vedada pelo árbitro no campo. Não, ó, essa proteção aí pode ser prejudicial a outros atletas. Às vezes ele está movimentando o braço, pode acertar, ferir algum outro atleta. Então o Pedro vai e troca a proteção pelo plano B, que é uma proteção menos ideal, vamos dizer assim, mas que possa atender os requisitos para o atleta entrar em campo. O ideal é que ele vá com a proteção A, vamos dizer assim, com o plano A, e volte a jogar. Se não der certo, a arbitragem não permitir, vai para a proteção B, que aí sim, provavelmente, a arbitragem vai permitir. Cara, é muito importante que eles acelerem esse processo pro Flamengo, né? Ficar sem um jogador desse, é aquilo que eu falei pra vocês, é um ônus muito grande. E na minha visão, o Flamengo não tem a confiança no Juninho para ser o ponto definidor. E o Bruno Henrique vive um momento ali que também não tá no seu melhor desempenho. Tem errado gols que não dá pra errar, vamos dizer assim. E parece que a direção do Flamengo confia mais no Pedro do que nas suas 2 outras alternativas. Poderia pensar em adaptar alguém ali, Plata e tal, mas também parece que não é um jogador que tem uma característica de letalidade igual, por exemplo, a do Pedro, né? Pedro se recupera bem, é um atleta muito disciplinado. Aí que eu falo pra vocês, né, a diferença de você ser um atleta disciplinado, você tem uma recuperação mais rápida. Não é só o fato de ser jovem, mas a disciplina também. Se fosse um cara da cachaçada, da noitada, que ficava pra lá e pra cá, não fizesse ali o repouso certinho e tudo mais, podem ter certeza que esse processo iria ser lentificado. Agora não, é um cara que se preserva muito bem, então provavelmente ele já vai estar apto aí o mais rápido possível. Beleza? Então logo logo a torcida aí do Flamengo já pode contar com o Pedro de volta. Coloque aí nas opiniões, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.